E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre o que é o Frame Buffer, que é aquela aba lá do V-Ray onde acontece realmente a renderização das imagens. Muita gente sabe que é ali que acontece, mas não sabe que dá para fazer uma pós-produção inteira da imagem só usando o Frame Buffer. Às vezes você não precisa nem levar para o Photoshop para fazer essa pós-produção. E sim, gente, não é uma pós-produção pobre, não. É muito legal que dá para a gente fazer aqui no nosso programa, porque ele te dá muitas ferramentas de correção de controle, correção de luz, efeitos de câmera, que pode deixar a sua imagem ultra realista de uma maneira super simples, sem nem sair, né, do projeto, sem sair do Sketch, sem sair do V-Ray. Então é muito legal mesmo, eu vou mostrar para vocês agora. Bora para aula? Olha só, gente, então aqui eu já estou dentro do meu SketchUp, eu montei essa cena aqui, que é uma cena aqui mais simples, né? A gente não tem muitos detalhes, só para essa renderização acontecer de uma forma mais rápida aqui, beleza? E, gente, eu não vou estar querendo ensinar para vocês aqui nada de configuração de materiais, tá bom? Nem composição de cena, isso aqui é mesmo, o que eu querendo mostrar para vocês é essa pós-produção no Frame Buffer, tá bom? Então, assim, não vamos nos preocupar que não tem um HDRI legal lá fora, ou às vezes se algum material aqui não tiver muito bem configurado, tá bom? Apesar de que a maioria deles aqui está configurado assim, porque é a gente que trabalha com isso, né? A gente fica incomodado se não conseguir deixar uma coisinha mais ajeitada ali. Mas bora então pro vídeo. Seguinte, galera, o Frame Buffer, para vocês estarem ativando, né? Provavelmente, se vocês já usam aqui o programa, vocês sabem que para renderizar é nesse botãozinho aqui. E se você quiser abrir a aba onde está acontecendo essa renderização, você vai clicar nesse botão aqui, ó. Vou até arrastar ele aqui para baixo para vocês verem, né? Essa aqui são as nossas ferramentas que o V-Ray ele te fornece. Então a gente vai clicar nesse aqui que é do Frame Buffer e ele vai abrir aqui para a gente essa aba onde acontece toda a renderização aqui das nossas imagens, beleza? Gente, por que está escuro assim? Obviamente porque eu ainda não botei para renderizar, né? Então a gente está aqui com o nosso Frame Buffer sem nenhuma imagem que foi feita. Outro motivo para ele estar preto assim é que se você já botou para renderizar, mas você não tem iluminação na sua cena, você não vai ter nada aqui, porque o Frame Buffer, né, a renderização trabalha com os reflexos de luz, com os rebatimentos de luz. Então se você não tem luz na cena, você não tem imagem, beleza? Outra forma da gente estar abrindo isso daqui também é você abrindo pelo Asset Editor. Você pode ir lá, você vem aqui, ó. Você vai vir e você vai ter também o mesmo íconezinho do Frame Buffer aqui, tá bom? E aí você vai ter ele habilitado aqui. Fechou? E, gente, eu tenho certeza que vocês vão curtir essa aula aqui, porque essa era o tipo de aula que quando eu não tinha quem procurar, eu precisava saber disso, sabe? E agora a gente vai entregar aí para vocês como fazer a pós-produção completa aqui no nosso Frame Buffer, tá bom? Então, beleza, eu vou habilitar aqui a cena e eu vou botar para renderizar. Eu não vou deixar aqui renderizando junto com vocês, até porque esse é um processo que não tem o que eu ensinar aqui, beleza? Quando voltar e estiver pronto, eu volto com vocês. Beleza, gente, já estou aqui com a nossa imagem finalizada, né? Ela está numa proporção aqui de 600 por 425, não, aqui está em cima, ó, 600 por 750, que é uma qualidade, assim, razoável de imagem. Ah, e, gente, uma coisa que é importante falar, o seu render, ele vai ser feito através do seu processador, ou seja, do processador do seu laptop ou do seu computador. Então, se você tem um processador mais poderoso, você vai conseguir renderizar isso aqui muito mais rápido. Se ele for um computador talvez mais simples, como o meu e do Felipe, ele pode levar um pouquinho mais para renderizar, mas isso não é um problema, tá bom? Isso só afeta no tempo de render, e mesmo assim a gente tem aulas aí para vocês. Se vocês não olharam, voltem atrás dos vídeos que a gente tem ensinando aulas de otimização aqui de tempo de render com as configurações no Asset Editor, beleza? Gente, nós temos aqui a nossa imagem pronta e vocês podem ver que existem várias ferramentas aqui, né? Essas ferramentas elas são divididas tanto nessa partezinha superior quanto aqui na inferior. E a gente vai começar falando agora um pouco dessas daqui de cima, tá bom? E a primeira coisa que a gente vai ter aqui no canto superior esquerdo são os nossos canais. E o que são os canais? Isso daqui, gente, tá ligado diretamente aos Render Elements, que são isso daqui, ó. Quando você bota para renderizar alguma imagem, você tem essa opção aqui, ó, só fechar essa abinha, você tem essa opção de colocar Render Elements. Esses Render Elements são a sua imagem dividida em partes, ou seja, ficou um pouco confuso. Vamos voltar aqui no nosso frame. Voltando aqui, a gente consegue ver que nós temos aqui dois canais, o Alpha e o RGB. Quando você renderiza a imagem, ele vai estar sempre aqui com esse RGB, beleza? O RGB já é a sua imagem da maneira mais comprimida, ou seja, você tem aqui
parâmetros de cor, das configurações de cor. Você também já tem suas configurações de reflexo aqui, você tem configurações de refração. Então, essa imagem está com todos esses elementos comprimidos. Se você vai lá no seu Asset Editor e bota para renderizar colocando esses Render Elements aqui, por exemplo, vamos colocar alguns. Vamos colocar reflexão, aí você vem aqui embaixo, né? Você pode adicionar aqui, vamos adicionar mais outros dois. Refração, e eu quero adicionar também aqui o de Diffuse, para vocês entenderem certinho isso, ó. Vamos ver onde que está o de Diffuse aqui. Beleza, achei o de Diffuse. Nós temos esses 3 elementos de imagem, e agora eu vou botar para renderizar de novo para vocês entenderem o que é isso. Gente, aproveitar que nós estamos aqui renderizando a imagem, né? Vou só mostrar para vocês que esses quadradinhos aqui que estão passando na tela, por onde eles passam, a imagem vai sendo renderizada, né? Se você tiver desligado o progressivo interativo no render. E quanto mais poderoso o seu processador, como eu tinha falado antes, mais quadradinhos desse você vai ter, né? Ou seja, mais ele vai estar... mais rapidamente ele vai estar renderizando aqui a sua imagem, porque você vai ter, por exemplo, às vezes 8, tem computador tão poderoso, tem 16 quadradinhos, o meu tem só 4, gente, míseros 4 quadradinhos. Nem para colocar umzinho a mais, só para ajudar a gente, né? Mas é assim, ó, você vai vendo que ele vai passando e renderizando. Então, se você tivesse 8 aqui, por exemplo, ele está acontecendo muito mais rápido, né? Se liga então, pessoal, aqui nossa imagem já está quase terminando aqui de renderizar. E agora, com os nossos Render Elements, não mudou nada, certo? À primeira vista. Mas quando a gente vem aqui nos nossos canais, a gente pode ver que 3 canais que nós adicionamos como elemento foram adicionados aqui, ó, o Diffuse, o Reflection e o Refraction. Vamos ver então o que é cada um deles. Quando eu venho aqui e seleciono o Diffuse, olha só o que acontece. A gente tem todas as informações em cena apenas referentes às cores que foram aplicadas, sem as configurações de reflexo, refração e etc. Nem bump, porque isso aqui é só o Diffuse, ou seja, é só a cor mesmo. Se a gente vem aqui e coloca no canal de reflexo, a gente tem só os reflexos que estão trabalhando aqui, ó. Então você pode ver que a nossa cadeira não é reflexiva, então não dá para ver ela. A gente não tem um reflexo nela. A gente já tem, por outro lado, aqui uma madeira que é mais reflexiva, que está refletindo bastante. O nosso teto aqui está refletindo certamente. A gente também tem aqui a estrutura das nossos spots aqui de luz, também reflexiva. Então a gente tem essas informações. Se a gente vier aqui em refração, a gente tem refração, ó, só em 2 elementos aqui. Provavelmente um vidro que tem nesse bloquinho, é um bloquinho bem modelado, então ele tem um vidro aqui. E a gente tem o vidro da janela. Então é isso, gente. Esses são os canais que você tem. Quando você usa eles, para que alguém usaria isso, né? Isso aqui normalmente é para quem está querendo mexer com Photoshop posteriormente, né? Fazendo pós-produção lá, porque aí você consegue mexer em cada um desses elementos e dar uma afinada no projeto. Mas a gente tem essa aba aqui mesmo, que a gente vai fazer a pós-produção, que já é, assim, mais do que o suficiente, tá bom? Então, normalmente a gente vai deixar aqui sempre aqui no RGB Color. Raramente vocês vão ver eu e o Felipe adicionando aqui Render Elements, tá bom? Porque a gente não costuma fazer essa pós-produção no Photoshop. Então a gente também tem aqui algumas outras opções. Ó, a gente tem aqui, se a gente clicar, nós temos a nossa imagem vai ficar monocromática, ou seja, trabalhando apenas com pretos e brancos. Então a gente também tem essa opção aqui. Logo aqui ao lado a gente tem a opção de salvar essa imagem, então a gente pode clicar aqui e você seleciona uma pasta, vamos colocar aqui teste, por exemplo, teste aula, e a gente pode salvar, normalmente estando salvando aqui a imagem, se já for uma imagem sem final, PNG ou JPEG, normalmente eu salvo aqui em JPEG mesmo, você salva e quando você abrir a pasta lá, tá tudo certo, beleza? Sua imagem tá lá bonitona. E mais uma coisa, se você, por exemplo, quando a gente está salvando desse modo aqui, a gente está salvando essa imagem exatamente do jeito que está no Frame Buffer, correto? Se você clicar nisso aqui e segurar, tem como você salvar, olha só, essa segunda opção aqui, se você solta em cima dela, você vai estar salvando todos esses elementos separadamente que a gente fez, ou seja, o Diffuse vai estar sendo salvo sozinho, a reflexão, a refração, todos separadamente. Então se a gente vem aqui, ó, JPEG, não é esse aqui, né? JPEG, pelo amor de Deus, JPEG, beleza, vamos colocar elementos. E aí a gente salva, beleza, vamos lá na pasta, e olha só, a gente tem aqui todos os elementos salvos. Nossa, escrevi elementos errado, hein? Tá complicado hoje. A gente tem aqui a nossa reflexão, a gente tem a refração, temos o Diffuse, olha lá, ele salva tudo para você separado, para você poder mexer depois nisso, tá bom? E se você também clicar e segurar, você tem mais uma última opção, que ele vai salvar essa imagem em um arquivo que é esse aqui, ó, VR Image, que eu até já salvei, então eu não vou salvar de novo por cima, mas quando você clica e salva isso,
Aí você tem essa imagem nesse arquivo aqui, ó, que é esse VRImage. Você não consegue abrir ela no Photoshop, nem abrir para visualizar. Essa imagem é um tipo de arquivo que vai te possibilitar de, caso você esteja mexendo aqui no programa, e aí você vai dormir, fecha aqui o arquivo, né? E quando você abre, ele vai estar sem imagem aqui, né? Quando você abre pela primeira vez no dia o projeto, ou você fecha e abre ele de novo, você não vai ter nenhuma imagem aqui. Então, se você tiver salvo com o VRImage, você pode vir aqui em Load Image, e aí você clica aqui no comprimido, e olha só, sua imagem volta para cá. Então é legal que você faça, depois que fizer sua última alteração no dia, e vá continuar no dia seguinte, você salve tanto como JPEG para ter essa imagem vista mesmo, e também em VRImage para você depois poder trazer ela aqui de volta, para caso você queira mexer nos parâmetros dela, beleza? Aqui, como vocês viram em Clear Image, a gente vai limpar a nossa imagem, mas eu vou tornar com ela aqui só para a gente poder continuar mexendo nela. Aqui nós temos outros dois atalhos que eles vão ser referentes à renderização mesmo. Então eu vou botar para renderizar de novo, eu vou só colocar aqui no render progressivo, porque está demorando um pouquinho mais do que eu queria para renderizar aqui. Mas beleza, eu boto aqui para renderizar, se você clicar nesse botãozinho, né, você vai estar renderizando. O primeiro desses dois que eu vou ensinar para vocês é esse aqui da esquerda. O que ele significa? Aqui em inglês está escrito follow mouse, mas é a mesma coisa de siga o mouse. Então a gente tem aqui que nosso render vai começar a ser feito e aquela caixinha, né, de renderização vai passar por aqui renderizando toda a nossa imagem, né? Então o que esse elemento aqui faz? Olha só, ele já está passando por aqui. Se eu clico no mouse, ele vai seguir, se eu clico na verdade naquele elemento, ele vai seguir exatamente por onde o mouse passa. Então, por exemplo, às vezes você quer renderizar essa cadeira aqui só, você passa o mouse aqui em cima, né? E aí você vai ter essa parte aqui já renderizada, e você pode até já vir aqui, ó, nesse atalho e dar um stop, que você para a imagem exatamente do jeito que ela está, né? Então isso aqui é muito interessante, porque às vezes você só quer você mudou só aqui a cadeira, né? E você quer renderizar só essa parte. Então você passa o mouse aqui antes, que também vai funcionar. Outra forma de você estar, por exemplo, selecionando uma região para renderizar é nesse segundo atalho aqui. Vou só desligar o primeiro. A gente tem aqui, ó, região de render. Então você pode selecionar aqui arrastando, clicando e arrastando com o mouse, um local onde vai ser renderizado. E aí ele não vai renderizar a sua imagem inteira. Então, por exemplo, nós queremos renderizar só isso aqui, porque digamos que nós mudamos esse metal ali, né? A gente tem um metal preto. Então vamos pegar e mudar ele aqui, ó. Eu vou mudar esse metal preto, vou vir aqui nas configurações dele, e vou deixar ele um metal, vamos vir aqui no Diffuse, e vou deixar ele um metal avermelhado. Beleza? Vai ficar meio estranho? Vai. Mas a gente vai ter esse render para vocês entenderem o que eu estou falando, né? A gente pode vir aqui, você vai clicar para renderizar de novo, e agora vocês podem ver, ó, que o quadradinho está passando justamente só nos limites dessa área que a gente criou. E dessa maneira a gente pode facilmente selecionar o local onde a gente quer renderizar para poder fazer leves alterações. Então você não precisa esperar a imagem toda renderizar de novo, que leva um certo tempo. Isso aqui facilita demais. E olha só, já até mudou aqui para o vermelho que nós colocamos, não é? A gente já pode enxergar isso aqui, então é muito legal. Aí você pode vir aqui, se você quiser desselecionar isso, é só clicar nisso e botar para renderizar, que ele vai renderizar a imagem toda, tá bom? Aqui ele já até finalizou de renderizar, tanto que não dá nem para clicar aqui no stop, beleza? Gente, mais uma vez eu vou só botar isso aqui para renderizar tudo de novo, porque agora nós vamos passar para as ferramentas aqui de baixo, que são as ferramentas realmente de ajustes de controle, de imagem, ou seja, de pós-produção de fato, beleza? Já volto com vocês. Gente, na verdade, eu não botei para renderizar tudo, né? Eu trouxe aqui a imagem daquele arquivo que a gente tinha salvado já, beleza? Então eu abri ele aqui e ela tá já prontinha para nós. Então vamos lá. Quando a gente abre essa aba, quando a gente vai mexer nessa aba aqui embaixo, nós vamos ter aqui, de fato, as correções, os controles de cores, de reflexos da nossa cena. Se você clicar nesse primeiro item, vai estar escrito aqui, ó, Show Corrections Control. Abrindo essa aba, ele aparece para a gente diversas opções, que são as opções que nós vamos estar mexendo para fazer essa pós-produção aqui. Você pode estar habilitando isso aqui apenas clicando em cima do quadradinho, ou você tem essas mesmas opções aqui embaixo, olha. Então se você clicar aqui, ó, em White Balance, reparou que já ele habilitou ele aqui para a gente. Você pode clicar aqui, ó, por exemplo, os Exposure, ele liga lá o nosso Exposure. Então a gente tem as mesmas ferramentas aqui, só que de maneira autônoma, né? Enquanto aqui, que se a gente clicar nessa primeira ferramenta, abre tudo de uma vez, que é mais interessante. Eu sempre acabo utilizando só esse daqui, tá bom?
Então eu vou explicar para vocês aqui uma por uma, mas eu vou explicar para vocês, gente, só o que for realmente aqui, assim, necessário, o que a gente usa. Porque o que eu e o Felipe não usamos, né, não tem por que a gente ensinar para vocês se nem a gente usa, se a gente não vê, assim, necessidade nesse primeiro momento, tá bom? Então vamos começar aqui com a exposição de luz da nossa cena. Gente, eu quero mostrar para vocês as ferramentas e também ensinar para vocês, né, explicar um pouco por trás delas. Muitas vezes vocês veem vídeo por aí só mexendo aqui nas ferramentas e vocês nem sabem às vezes o que vocês estão fazendo. Isso não é legal. Eu quero que vocês aprendam a fazer isso para vocês conseguirem fazer isso em todo tipo de cena diferente. Porque se você só fica arrastando a barrinha de um lado para o outro, você não sabe o que está fazendo, não vai chegar no melhor resultado possível de forma alguma. Então, beleza, eu vou ligar aqui a nossa exposição e quando eu ligo ela, vocês podem ver que já deu uma clareada aqui na cena, certo? Porque esse parâmetro aqui ele já estava ajustado. Então eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos e vou vir em reset aqui, só para ficar do jeito que normalmente é, beleza? Olha só, quando eu ligo agora, ele vem assim por padrão. Gente, a exposição tá ligada a qual essa cena sua tá sujeita à exposição de luz. Ou seja, se você pega nessa primeira barrinha de exposição e você aumenta ela, você está colocando mais luz na sua cena, olha. Você tem mais luz. E se você joga ela para a esquerda, você está diminuindo essa exposição da sua cena. Então, muita gente tenta controlar, por exemplo, vocês botam para renderizar, aí ficou escura a cena. Às vezes nem ficou tão escura, ficou escura desse jeito aqui que a minha tá, que já tá escuro, né? Aí a pessoa fala, nossa, não ficou bom. Aí pega e taca um retângulo de luz aqui fora a fora no teto. Gente, vocês podem fazer isso? Você já viu na vida real alguém colocar um plafond de um lado e do outro até o teto, iluminando o quarto ou a sala que for? Vocês nunca viram isso, né? Então vocês não vão fazer isso aqui no programa, gente, porque eu e Felipe a gente sempre repete, nós estamos simulando aqui uma cena real. Então a gente tem que ter coisas coerentes com a realidade para fazer isso aqui ficar realista. Você não vai colocar uma luz aqui que não existe, porque se a pessoa vai constrói esse projeto, ela não vai ter um plafond de fora a fora. Então você tem que ter pensado na iluminação. Isso é sempre legal, sempre pensando na iluminação natural, porque é ela que normalmente vai invadir o seu ambiente, né, e vai iluminar mesmo. Então é muito legal que você trabalhe a sua cena com iluminação natural, porque assim a gente consegue controlar esse ambiente de uma forma mais realista, tá bom? Então assim, a minha cena está um pouco escura, eu vou aumentar aqui um pouco a exposição. Quando eu aumento a exposição, naturalmente a gente vai ter pontos que vai ter um estouro de luz, né? Você pode ver que aqui ficou meio estourado, aqui na parede ficou um pouco estourado. Como a gente controla isso? Você vem aqui, ó, essas duas ferramentas, gente, funcionam muito juntas, tá? Você vai vir em Force Color Clamping, quando você liga isso aqui, ele vai te mostrar justamente onde estão os estouros de luz. A gente tem aqui na lâmpada, a gente tem da janela, obviamente. Se a gente aumenta a exposição mais ainda, ó, vai começar a aparecer aqui na parede, vou até desligar, ó, fica estouradaço. E ele mostra isso para você. Então eu vou deixar aqui no razoável do jeito que estava, e você vai controlar esse estouro aqui no Highlight Burn. Então olha só, você vai diminuindo aqui e ele vai sumindo com esses estouros. Olha só que legal. Apesar de que em alguns lugares, gente, é normal ter, por exemplo, você tem uma luz apontando para a câmera, vai ter aqui um pouco de estourado, né? E olha, quando você desliga, isso aqui fica confortável, um pouco de estourado, beleza? E aqui nessa última abinha aqui do Exposure, nessa última barrinha, nós temos o contraste, ou seja, se eu estiver jogando aqui para a direita, eu vou estar deixando essa cena com mais tons contrastantes, ou seja, vamos ter mais escuros e claros se contrastando. E se a gente joga para o lado esquerdo, a gente vai ter tons mais pastéis, né? A gente não vai ter muito contraste nessa cena. Então isso aqui, gente, ele é muito forte, ó. Você pode ver que eu mexo um pouquinho, ele já escurece bem. Então vai mexendo nisso aqui razoavelmente, de forma suave, para você chegar num resultado legal, tá bom? Olha só, vou deixar assim. Segunda aba que nós temos aqui de pós-produção é o White Balance. O que é o White Balance? O White Balance, eu vou ligar ele aqui, você pode até ver que ele também já estava... ele já está jogado aqui um pouco para a direita, eu vou vir aqui em Reset. Ok, a gente tem o White Balance aqui, e o que essa ferramenta faz? Essa ferramenta ela vai estar controlando também cores da sua cena em relação à temperatura. Ou seja, uma cena mais fria, ela tem cores mais azuladas, ela tem essa temperatura um pouco mais azulada. E se for uma cena mais quente, ela vai ter cores mais quentes, vai ser mais avermelhada. Até se for uma cena de pôr do sol, você consegue controlar isso aqui, deixar bem assim avermelhada essa cena, é legal. Mas então, como que ela funciona aqui? Olha só, se eu estiver jogando a minha barrinha para a direita, eu vou estar matando os azuis da minha cena. Então vou deixar a minha cena mais quente, olha como é que ela vai ficando vermelha, vai ficando mais avermelhada, bem avermelhada. E se eu pego essa barrinha e jogo lá para a esquerda, ó, aos poucos ela vai ficando mais azulada. Então, olha só, a gente consegue criar aqui ó,
um blue hour bem legal, né? Deixando essa cena bem azulada. Então, gente, isso aqui também é muito legal de mexer. Normalmente a gente acaba jogando isso aqui um pouco mais para a direita, para matar os azuis, para dar uma aquecida nessa cena, né? Isso deixa ela um pouco mais assim confortável, né? É mais gostoso mesmo de olhar do que uma cena mais azulada. Gente, isso depende do que vocês forem fazer, tá? Não toma isso como palavra de Deus, não. O João falou que é para direita, eu vou jogar sempre para direita, quer nem saber. Você não vai fazer isso, né? Por exemplo, digamos que você tem, a gente fez um projeto há pouco tempo aqui, que ele tinha muitos elementos em madeira. Quando você tem um elemento em madeira, ele já fica mais avermelhado só com rebatimento de luz. E além disso, tinha um mármore que era puxado para o amarelo também em cena. Então, naquele caso, a gente jogou para a esquerda porque estava muito vermelha a cena. A gente queria matar um pouco do vermelho e deixá-la um pouco mais azulada. Então, isso é muito legal de estar controlando aqui. Mas, no caso, eu vou estar jogando a nossa aqui para a direita para a gente chegar num resultado mais legal, tá bom? Fechou. A gente tem aqui o Hue Saturation, que a gente acaba não mexendo muito, não vou falar dele agora. Color Balance também, não vou falar dele agora. Nem o Levels. O próximo que a gente liga aqui é o Curve. E o que é esse Curve? Vou também vir aqui e resetar ele, para ele ficar no padrão. Pessoal, o Curve, ele é nada mais nada menos que controles mais específicos aqui na nossa cena. Quando a gente estiver trabalhando com esse quadradinho aqui de baixo, nós vamos estar controlando as áreas de sombreamento na cena, tá bom? E quando a gente trabalha aqui com esse quadradinho de cima, a gente vai estar mexendo nas áreas iluminadas. Vou mostrar para vocês agora. Digamos então que nós temos essa aqui, né? Nós mudamos o contraste e então, consequentemente, essa área ficou um pouco mais escura, né? E a gente não gostou dessa área muito escura. Então, se eu vim aqui, eu cliquei aqui no Curve e cliquei nesse quadradinho aqui de baixo, você tem que habilitar, viu, gente? Se não habilita, você não consegue mexer em nada. Mas beleza, habilitei e cliquei aqui. Fica reparando nesse canto que é escuro. Se a gente vai estar mexendo justamente com os cantos escuros. Se eu pego a barrinha e jogo aqui para baixo, nós vamos estar deixando as sombras com mais sombra ainda, ou seja, vai estar forçando essa região de sombra. Caso você não queira isso, você joga aqui para cima. Ó. Você vai estar deixando essa cena com sombras mais suaves, sombras mais claras. Então você consegue iluminar um canto que às vezes ficou muito escuro. Então essa ferramenta ela é super bacana. Acabei de ver que o rodapé, gente, não está no sentido correto aqui, tá bom? Isso aqui era para estar na longitudinal, mas não é isso que a gente está vendo agora, enfim. Então mexendo nesse parâmetro aqui de baixo, a gente vai estar mexendo com as sombras. E agora, se a gente clicar nesse aqui de cima, repara nessa área que a gente tem bem iluminada aqui. Se eu jogo isso aqui mais para baixo, nós vamos estar controlando a iluminação ali. Olha só, iluminação forte. E agora a gente controla essa iluminação, deixando um pouco mais pastel, né? E agora, se você jogar lá para cima, vai deixar essa iluminação mais potente, ela vai ficar mais forte. Então você também utiliza isso aqui para controlar esse estouro aqui, né? E isso aqui é muito legal, gente, porque você consegue deixar a cena um pouco mais uniforme. Apesar de que, se você pega e deixa a sua cena toda uniforme, eu não quero sombra, vou deixar isso aqui lá embaixo, vou deixar isso bem aqui. Olha só, minha cena está toda uniforme, não, tá muito legal. Então, tá legal, mas não tá legal. Por que que não tá muito legal? Porque, gente, se você pega aí, olha qualquer cena, gente, sempre se atenham aos fatos. Vai na sua sala, olha para sua janela. Se tiver entrando uma iluminação que está entrando de frente para sua janela, você vai ter o peitoril da janela abaixo dele menos iluminado, gente. Isso é claro que vai ser assim, porque você não tem um ângulo de luz que vai iluminar perfeitamente esse peitoril aqui. Então é normal que a gente tenha essa região um pouco mais escura. Então não vai pegar e só tirar a sombra dela, que não é legal, porque não vai ser realista. A gente tem que essa região aqui, ela é sim mais escura, porque a nossa janela, ela não está deixando a luz entrar perfeitamente aqui para baixo, né? Provavelmente está entrando aqui, ó, angular. Então isso daqui é natural que fique mais escuro. Olha só aqui, também é natural que fique mais escuro nos cantos e até, gente, isso dá uma vida para o seu projeto. Porque às vezes o pessoal coloca tons pastéis demais e tira a vida, né? Porque assim, escuro não fica legal também, né? Fica uma coisa forçada, mas se você também tira tudo, não fica real. Então vamos controlar isso aqui suavemente e chegar numa tonalidade mais legal. Olha só como é que ficou interessante agora. Nós temos um tom mais escuro aqui, a gente tem tons mais claros, então trabalha bem melhor essa cena, vocês não concordam? E pessoal, dessa aba aqui, é basicamente isso que a gente mexe pós-produção. Eu sei, pode parecer pouco, né? Você pode falar, ah, João, mas isso aqui só para pós-produção é muita pouca coisa. Pode parecer pouco, mas eu te garanto que você consegue chegar num resultado muito legal mexendo só nisso aqui.
Claro que se você tem as outras opções, você pode depois estar levando isso aqui para o Photoshop para dar uma refinada, ou até mesmo se você vai postar essa imagem no Instagram, muitas vezes você salva a imagem e quando você olha pelo celular, né, ela muda um pouco os parâmetros dela. Às vezes ela fica um pouco mais clara. Então, existem aplicativos também que a gente usa até para fazer a pós-produção no celular, caso a gente vá postar a imagem, beleza? Que é legal também postar no Instagram, então a gente vai até dar essas dicas para vocês depois. Fechou, gente? Dessa aba aqui nós mexemos em tudo. Só que a gente também tem mais uma abinha aqui que é uma das mais legais, que é essa aqui, ó, Open Lens Effects, que são nossos efeitos de câmera. Imagina que isso daqui é uma imagem. Quando você tem uma imagem assim, provavelmente alguém tirou uma foto dela para te mostrar, não é? Então a câmera, ela tem uns efeitos dela que são naturais às fotos, sabe? E a gente consegue reproduzir esses elementos, a gente consegue reproduzir esses efeitos aqui no SketchUp com essa abinha. Quando você vem aqui e clica em ligar o Bloom e Glare, a gente vai estar ativando, ó, os efeitos de câmeras. Você vê fotos que tem esses efeitos aqui, ó, de estrelinha, né? Não sei como falar isso da melhor forma, mas a gente tem esses efeitos aqui de estrelinha, né? Nas nossas luzes, ou um efeito mais borrado. E é exatamente isso que a gente controla aqui. A gente vai usar, ó, esses 4 primeiros parâmetros aqui. Size, Bloom, intensidade e threshold, né? Tamanho, Bloom e Glare, que é justamente o que está no nome, intensidade e aqui o threshold. O primeiro que a gente mexe aqui é o size, e quando você aumenta ele, você pode ver que a gente tem esse efeito aqui de estrelinha em proporções maiores, né? Porque a gente está aumentando o tamanho dele, então naturalmente ele fica maior. Então olha que bacana, você consegue controlar isso aqui. O Bloom e o Glare é assim, gente. Se você está jogando esse efeito mais para a direita, você está querendo mais Glare na sua imagem. E a diferença do Glare para o Bloom é justamente o que vocês estão vendo aqui. O Bloom é esse efeito das estrelinhas que a gente tem nas imagens, enquanto o Glare ele dá mais esse efeito do borrado. Quando a luz ela tem essa intensidade, ela acaba deformando um pouco ali a parte em volta e fica um pouco borrado mesmo, né? Você pode ver isso muito em neon. Neon, você vê que as luzes neon, elas têm muito esse efeito. Gente, pega uma foto aí de neon, elas têm esse efeito aqui borrado. Então a gente pode fazer efeitos de neon aqui também. E aí, olha só, se eu pego aqui e mudo na intensidade, né? A gente consegue deixar isso aqui mais forte ou mais fraco. E aqui no threshold é aquilo que eu falei, ó, vamos lá, eu vou deixar isso aqui na intensidade bem forte e o meu threshold todo para a esquerda. O threshold, ele justamente segura a luz da sua cena, né? Ele impede que a luz ela seja completamente assim, ela tenha uma exposição tão alta. Então, se você vai jogando aqui para a direita, você também vai controlando aqui, ó, essa sua luz. Então, se você joga bem para a direita, você consegue ter... Ela ficou bem avermelhada aqui, ficou estranho, mas o que eu quero dizer é, se você joga para a esquerda, você vai ter essa luz sendo mais evidente. Se você joga para a direita, a gente vai ter a luz um pouco menos evidente, beleza? Então, vamos deixar aqui num pouquinho legal, até que essa luz, vou deixar com uma intensidade um pouco mais fraca, vou deixar o size um pouco mais fraco, e a gente tem um efeito mais de glare aqui, talvez eu jogar mais para o Bloom aqui, jogar bem para o Bloom. E olha só, a gente vai chegando aqui, gente, no resultado. E olha como é que isso aqui fica bem legal, essa imagem aqui num todo. Super show, né? E aí para você vir salvar ela, você vai vir aqui, né, no meu caso, eu quero salvar a imagem toda, então eu vou salvar aqui com essa primeira opção. Mesma coisa, JPEG, escolhe aqui para salvar, beleza? E ele já vai salvar com os efeitos também. Última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é essa aba nossa aqui de histórico, que é uma das abas que eu gosto particularmente bastante, gente. Eu gosto bastante. Às vezes eu esqueço de usar, sinceramente, mas quando eu lembro isso aqui é muito legal, porque, olha só, primeiro eu vou ligar a nossa aba e quando você liga, ele já te pergunta onde você quer salvar esse diretório, né? Onde você vai salvar as coisas que vão ser feitas aqui. Então você vem aqui nos 3 pontinhos, você vai selecionar uma pasta, a minha já está selecionada, é onde eu estou fazendo, selecionei e vou dar um OK. Não vou mexer nesse aqui por enquanto, vou dar um OK. Beleza. Olha só que legal. Como eu já tinha salvo uma imagem em VR Image, que é daquele modelo que eu ensinei para vocês, ela já aparece aqui, ó, que é justamente esse aqui, ó, VR Image. Então, quando eu clico para salvar, sempre que você estiver usando a sua aba de histórico e você clica para salvar, ele vai salvar como VR Image, beleza? Então, olha só, a gente tem essa cena que eu criei aqui agora, eu vou salvar ela aqui. Quando eu salvo uma imagem, ela fica salva aqui, e a gente tem algumas informações dessa imagem que são muito legais. A gente tem informações referentes ao tempo aqui da nossa imagem, como essa imagem é a mesma dessa, né, só mudou os parâmetros de pós-produção.
Então a gente tem o tempo, né, de render. Mas se você, às vezes, sei lá, você viu que o tempo deu muito, você falou, nossa, eu acho que eu consigo otimizar meu tempo aqui. Você vai lá, mexe no Asset Editor, muda algumas configurações de materiais e você bota para renderizar de novo. Aí quando você salva aqui, ele vai estar te mostrando esse novo número que você chegou, né? Quantos minutos. No meu caso, essa imagem aqui, ó, levou 4 minutos e 15 segundos para ser renderizadas, e 1 milésimo aqui, né, parece. Então ele te mostra aqui também qual que é a proporção que a imagem foi salva, no meu caso 600 por 750, né? E também você pode fazer umas outras coisas, como adicionar comentários aqui, ó, clicando com o botão direito. Então você clicou com o botão direito e vem aqui, ó, Edit Comment. Só para você se dar um norte aqui. Então, por exemplo, eu fiz essa imagem aqui, imagem 2. Essa foi a segunda que eu fiz, eu quero salvar. Salvei, ele já fica escrito aqui, enquanto nessa aqui eu vou colocar imagem sem pós-produção. Por exemplo, salvei, ficou ali. Show! Nós temos as nossas duas imagens ali, gente, e nós podemos comparar. Ó, se você clica 2 vezes nessa aqui, ela fica na tela, clica 2 vezes na outra, aparece a outra. Eu vou fazer uma terceira imagem aqui, com essa parede aqui totalmente diferente, só para a gente ver agora os parâmetros de comparação mesmo dentro aqui da nossa aba de histórico, tá bom? Então eu vou só vir aqui, ó, vou selecionar a minha parede, e vou deixar ela aqui, eu vim na minha textura, eu vou dar um Color Correction aqui na minha textura, para poder mexer nos parâmetros dela. Não é esse vermelho aqui, tá, gente? A Preview, ela tá me avacalhando nesse momento. Aqui a gente está trabalhando com esse cimento queimado. Então eu vou só deixar ela mais escura aqui, ó. Vou jogar o Brightness mais para baixo, que eu sei que eu estou fazendo, vai mudar. Ah lá, e agora apareceu. Provavelmente vocês não perceberam a mudança, mas isso aqui ficou bem mais escuro. Eu vou até deixar ele um pouco mais escuro ainda, para ter isso aqui bem evidente. Olha só, credo que tem horroroso. Vou botar para renderizar e volto com vocês, fechou? Beleza, vou parar por aqui. Não terminou a renderização, mas aqui já dá para a gente ver o que eu quero ensinar. Vou dar um stop aqui e agora eu vou vir aqui na nossa aba de histórico e salvar essa imagem que foi feita. Beleza, temos nossa imagem lá, né? E se eu clicar aqui 2 vezes na segunda, a gente volta para que eu fiz e aqui a gente está com a parede mudada, né? Agora é o seguinte, a gente tem algumas outras opções aqui, né? A opção que é muito legal, gente, é essa aqui, ó, de comparação das imagens. Nesse caso aqui, comparação horizontal. Se eu clico aqui nesse botãozinho, surge essa linha aqui no meio, correto? E agora, olha só, eu vou clicar na minha imagem primeira, vou colocar aqui, ó, como Set A, apareceu um Azinho aqui no canto, vou vir na minha segunda imagem e vou clicar em Set B. E olha só, a gente tem agora essa comparação lateral das nossas duas cenas, gente. Isso aqui é incrível, porque assim, às vezes que nem eu fiz aqui, você mudou a parede e quer ver uma do lado da outra, né, como ficou. E se você vier aqui, clicar e segurar, você pode comparar isso aqui também verticalmente, beleza? E esse último botãozinho aqui é Swap A e B, você vai estar trocando o lado, né, a posição onde vai estar a sua imagem A e a sua imagem B, beleza? Clicando nele aqui, ele volta então ao normal. E aí, se você clicar nesse de novo, nesse atalho, você tem a sua imagem de novo inteira na tela. Fechou? Outra coisinha rápida que dá para mostrar aqui se você clicar nesse botãozinho e clicar em Dock History, você vai ter essa aba aqui podendo flutuar pela tela, tá bom? E aí, você clicando em Dock de novo, ela volta para cá. E History Settings, você vai estar mexendo com as configurações de onde você salvou, né? Então, se você salvou numa pasta errada ou quer mudar, você clica aqui nos 3 barrinhas, vem em History Settings, vem nos 3 pontinhos e muda. Então beleza, pessoal, eu acredito que para essa aula seja isso hoje. Espero de coração que vocês tenham entendido tudo. Se vocês tiverem dúvidas, gente, não se acanhe, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte também, porque ajuda a gente. E outra, deem sugestões pra gente de quais são as próximas aulas que vocês gostariam de ver aqui. Se vocês querem ver aulas de materiais, iluminação, a gente pode fazer o que vocês mandarem, tá, gente? A gente está aqui justamente para ensinar vocês ou para tentar mostrar para vocês qual que é o nosso método que pode facilitar também aí a sua vida na hora de estar renderizando, otimizar seu tempo e também deixar as suas imagens mais realistas, beleza? Então, para a aula de hoje é só. Deixa aqui nos comentários o que vocês quiserem ver nas próximas e até mais!